Então agora estamos iniciando o trabalho sobre armazenamento e periféricos. A equipe que organizou esse trabalho é a equipe composta por mim, João Carlos, por Leandro George e por Elias Ferraz. Eu vou começar a apresentação, que vai seguir com o Leandro e finalizar com Elias. Então, nos dias de hoje, tudo que nós fazemos gira em torno de dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos têm a necessidade de armazenar informações. Por exemplo, os seres humanos hoje, eles vivem num ritmo muito frenético, na correria do dia a dia, e eles exigem e querem que seus dispositivos eletrônicos acompanhem esta velocidade, ou seja, esse corre-corre do dia a dia. Então, quando um dispositivo trava ou então demora para retornar a informação, o usuário fica extremamente irritado. Mas esse usuário fica muito mais irritado quando ele perde seus dados, quando suas informações são perdidas. Isso pode gerar uma grande perca para qualquer tipo de usuário, seja ele uma empresa, seja ele um usuário doméstico. Por exemplo, para uma empresa que tem dados de clientes armazenados no seu servidor, a perca de todos esses dados seria muito pior do que uma demora no tempo de resposta. Então, nós podemos ver que para os dispositivos de entrada e saída, a confiabilidade é mais importante que o desempenho. Não quer dizer que o desempenho fique em segundo plano, mas que a confiabilidade e a forma como se armazenam os dados é mais importante do que o desempenho. O que é um dispositivo de entrada e saída? O dispositivo de entrada e saída, ou input ou output, são também denominados periféricos. Eles permitem a interação do processador com o homem, possibilitando a entrada e ou a saída de dados. Por serem muito diversificados, os dispositivos de entrada e saída são organizados com base em 3 características. São elas comportamento, parceria e taxa de dados. Comportamento. Comportamento é o tipo do dispositivo, se ele é de entrada, saída de armazenamento. Ou seja, se ele é de entrada, ele só pode ser lido, saída só pode ser escrito, e de armazenamento ele pode ser lido e reescrito várias vezes. Parceria. A parceria é quem auxilia aquele dispositivo. Por exemplo, um humano ou uma máquina pode estar na outra extremidade do dispositivo, seja alimentado na entrada com dados ou lendo sua saída. E a taxa de dados é a taxa máxima de dados que pode ser transferida entre o dispositivo de entrada e saída e a memória principal. Ela é útil, pois indica a demanda máxima que um dispositivo gera. Vamos ver aqui um exemplo. Um bom exemplo é o mouse, que é um dispositivo de entrada que tem um humano como parceiro e que tem uma taxa de dados máxima de 380 bytes por segundo. Seguindo. Então, como avaliar um dispositivo de entrada e saída? É muito complicado avaliar um dispositivo de entrada e saída porque isso depende muito da aplicação. Em alguns casos, as aplicações podem exigir acessos muito longos com grande quantidade de dados, então um sistema mais robusto seria o mais indicado. Já em outras aplicações, podem interessar pequenas consultas e simultâneas, ou seja, muitas consultas simultâneas. Então, neste caso, o tempo de resposta seria o mais indicado. Por exemplo, pense no caso do sistema que recebe todos os impostos o imposto de renda. Então, seria melhor para esse tipo de sistema que ele fosse adaptado para receber uma maior quantidade de pequenas informações do que uma pequena quantidade de grandes informações, porque todos os formulários são enviados e os formulários são pequenas informações. Então, o sistema estando preparado para receber pequenas informações, ele estaria preparado para receber cada formulário. Em máquinas como desktops, o tempo de resposta é a principal característica. Mas você pode pensar também que em algumas aplicações o tempo de resposta e a quantidade de acessos vai ser muito importante. Por exemplo, pense em um caixa eletrônico. Num caixa eletrônico você precisa realizar muitas operações, ou seja, várias operações simultaneamente e rápidas. Então, o sistema de um banco que realizasse, por exemplo, 1 bilhão de operações por segundo, mas demorasse meia hora para realizar cada operação, seria um sistema muito ineficiente. Qual era o cliente que ia esperar à frente de um caixa eletrônico em meia hora para saber o saldo da sua conta? Ninguém, né? Mas imagine que esse mesmo sistema agora consiga realizar operações extremamente rápidas, mas que só consiga alocar 1000 clientes por vez. Mais uma vez seria complicado. Então, nesse tipo de sistema, a quantidade de acessos e o tempo de resposta são extremamente importantes.
Então, mais uma vez, fica muito difícil de avaliar um sistema de entrada e saída, porque depende muito da aplicação. Agora vamos falar de armazenamento. Então, como sabemos, os discos magnéticos contam com pratos giratórios cobertos por uma superfície magnética e uma cabeça para leitura e escrita móveis para acessar o disco, como nós vemos aqui na imagem. Armazenamento, como nós sabemos, é feito em disco. Aqui nós vimos uma descrição do que é um disco magnético. Então, um disco magnético, por exemplo, os HDs que nós temos hoje nos nossos computadores, são basicamente assim. Eles têm um conjunto de pratos, observe aqui um disco com 3 pratos. Cada bichinho desse é um prato. Esses pratos eles podem ser escritos embaixo e em cima. Aqui em cima e embaixo dos pratos também pode ser escrito. E aqui são as cabeças de leitura ou escrita, que são usadas para ler ou escrever dados nesses pratos. Seguindo, o armazenamento em disco é não volátil. O que significa um armazenamento não volátil? Significa que depois que você retirar o disco da unidade, ele não vai perder suas informações. As informações que você gravou no disco vão continuar lá. O disco magnético ele geralmente contém de 1 a 4 pratos. E, como eu já disse, com as 2 superfícies graváveis. A pilha de pratos gira em uma velocidade de 5.400 a 15.000 RPM. E tem um diâmetro que pode variar de 2,5 a 9 centímetros hoje em dia. Cada superfície é dividida em discos, em círculos, aliás, concêntricos, que se chamam trilhas. As trilhas, por sua vez, são divididas em setores. Uma trilha ela pode conter, em média, de 100 a 500 setores. E cada setor contém 512 bytes para armazenamento. As trilhas podem variar de tamanho por causa de uma técnica usada chamada ZBR, que foi desenvolvida na década de 90. O que essa técnica faz? Ela cria trilhas com variados tamanhos no disco, colocando maior quantidade de bytes nas trilhas mais externas, aumentando assim a capacidade dos discos. Acesso aos dados. Para que as informações sejam lidas ou escritas, as cabeças, que são essas unidades aqui que a gente já viu, essas cabeças, elas precisam se mover de modo que estejam no local correto. As cabeças são conectadas e se movem em conjunto. Para que o acesso ao sistema operacional, para que o acesso ocorra, o sistema operacional precisa direcionar o disco em um processo de 3 estágios. Primeiro, deve-se posicionar a cabeça sobre a trilha apropriada. Em seguida, a cabeça deve ter que a cabeça tiver atingido a trilha correta. Precisamos esperar até o setor desejado girar sobre a cabeça. Ou seja, por mais que a cabeça esteja na trilha correta, precisamos esperar que o disco gire. É muito rápido, mas é um tempo. Esse tempo é chamado de latência rotacional. Então, em seguida, nós temos que transferir os dados. Logo, o último componente dessas 3 operações é o tempo de transferência. Então, agora nós vamos falar de discos cada vez menores. A capacidade de armazenamento dos discos tem aumentado grandemente nos últimos 50 anos. Ainda por cima, a redução do espaço físico tem se mostrado ainda mais impressionante. Em 1980, a IBM é a primeira empresa a romper a barreira do gigabyte no armazenamento com o IBM 3380 Direct Access. Ou seja, foi o primeiro disco a romper a barreira do gigabyte, poder armazenar mais de 1 GB. Ele era um disco grande e que custava, em média, $47.600 por gigabyte. Hoje em dia, o preço do gigabyte está em torno de 25 centavos. O disco, lá da IBM, de 1980, e seus componentes de acesso tinham junto o tamanho de uma pessoa adulta. Atualmente, um HD de 1 TB pesa, em média, 155 gramas. Vamos observar mais um pouco sobre essa evolução dos HDs. Para nós, hoje em dia, pode parecer incrível falar de um HD do tamanho de uma pessoa, mas há alguns anos atrás isso não era nada incomum. Vamos aqui esse segundo slide. A incrível evolução dos discos rígidos. Então, como já vimos, os discos diminuíram muito em tamanho nos últimos anos, nos últimos 50 anos,
e quase que na mesma proporção aumentado a sua capacidade de armazenamento. Vamos seguir vendo. Aqui eu peguei esse primeiro disco para que nós possamos ver, que é o IBM 305 Remake. Ele é um ancestral dos HDs que nós usamos hoje. Foi lançado em 1956 e podia armazenar impressionantes 55 megas em 50 discos, cada um com 60 centímetros de diâmetro. Então vocês veem aqui, os 50 discos ficavam nessa partezinha aqui e todos eles juntos, cada um com 60 centímetros de diâmetro, podiam armazenar aí incríveis 5 megas. O conjunto completo pesava mais de 1 tonelada e o sistema custava 10 mil por megabyte. O que eles diziam que justificava esse preço era a velocidade de recuperação de dados, que naquela época era 600 milissegundos. Hoje em dia pode parecer exagero falar em 600 milissegundos em recuperação de dados. Vamos seguindo aqui vendo o IBM 1311 Disk Storage Drive. Ele foi lançado em 62, ou seja, um pouco depois do outro, já era um pouco menor, e era capaz de armazenar 2.6 megabytes. O negócio parecia uma vitrola. Ele tinha 6 pratos, com 35 centímetros de diâmetro cada, e pesava 4,5 kg, ou seja, aqui os pratos pareciam disco mesmo de vinil, e podiam armazenar apenas 2,6 megabytes. Seguindo, então aqui foi aquele HD que eu falei que foi o primeiro a romper a barreira do gigabyte, que é o IBM 3380 Direct Access Storage Device. Então ele foi lançado em 1980 e tinha a capacidade de armazenar 2,52 gigabytes, ou seja, para aquela época era muito. E a velocidade de transferência era de 3 MB por segundo. Dependendo do modelo, esse HD custava de 97.650 dólares a 142.200 dólares. Aqui está o disco completo. Você pode ver que isso aqui era o tamanho de uma geladeira. Era muito grande, mas armazenava aí seus 2,52 GB, que era muita coisa para a época. Mas enquanto a IBM se preocupava em fazer discos do tamanho de geladeiras, a Seagate foi a primeira empresa a lançar um disco rígido que pudesse, de fato, caber dentro de um computador pessoal. Então o Seagate ST506 custava 1.500 dólares e armazenava 5 MB de dados. Então você pode prestar atenção, aquele primeiro disco lá, que nós mostramos, que era um ancestral do HD, armazenava os mesmos 5 MB que o Seagate. E vocês podem ver que o Seagate é bem menor. Ele entrava lá naquela sua entrada fatídica lá de disquetes. Você trocava isso pelo Seagate. Eles diziam que na época era muito melhor você usar um disco rígido do que você ficar colocando disquete toda vez que queria rodar um programa. Agora já trazemos um velho conhecido de todo mundo, né, que é o Seagate Barracuda Serial ATA5. Foi lançado em 2003. O Barracuda 5 foi um dos primeiros discos rígidos baseados na nova interface SATA, que é bem conhecida por nós hoje em dia. Ela prometia maior simplicidade na instalação, de fato, por o simples fato de ele ser pequeno, e já tinha uma capacidade de armazenamento muito grande, que era de 2 pratos, de 60 GB, ou seja, 2 pratos somados tinham 120 GB no HD, e já custava apenas 170 dólares. Está vendo como as coisas mudam? Em 1980, você tinha aí esse disco do tamanho da geladeira, custando 47 mil e poucos dólares por gigabyte. E em 2003, você já tinha o Seagate, aí custando pouco mais de $1 por gigabyte. Por fim, o bônus aí, que é o Toshiba MK2001, lançado por Accenture, que entrou em 2005 para o livro dos recordes como o menor HD do mundo, com a capacidade de armazenamento de 2 GB, e os discos dele tinham apenas 0,85 polegadas, ou seja, pouco mais de 2 centímetros de diâmetro. Quando esse disco finalmente chegou ao mercado, sua capacidade de armazenamento já havia dobrado e estava em 4 GB. Ele foi muito usado por muitos anos em smartphone e câmeras digitais. Então, se você pegar um disco de 2 centímetros e for comparar com aquele que a gente viu primeiro, em 1956, com aí 50 anos à frente,
é uma coisa espantosa. E os HDs hoje em dia, basicamente, a gente consegue comprar 1 TB hoje em dia por R$ 240, muito barato. Se for comparar com o que a gente tinha há 50 anos atrás, foi uma evolução espantosa dos discos rígidos. Então vamos voltar ao slide principal, que está aqui. E vamos seguir falando agora de confiança, confiabilidade e disponibilidade. Então, como já vimos, todo tipo de usuário de sistemas computacionais deseja ao máximo que suas informações sejam bem guardadas, que fiquem seguras. Mas como definir se o sistema ou hardware é seguro? Como? Que fatores ou dados podem ser usados para essa análise? Vamos ver. Então, sabe-se que um sistema falhou quando seu comportamento se desvia do que seria comum ou aceitável. Quando você tem um sistema, você sabe qual seria o comportamento aceitável dele. Se ele se desvia daquele comportamento, ele falhou. Os sistemas geralmente operam podendo alterar dois estados. Primeiro, realização do serviço, onde o serviço é realizado de forma correta. Segundo, interrupção do serviço, no qual o serviço é entregue diferente da forma correta. Como dito antes, os sistemas podem alterar em dois estados. As transições do estado 1 para o estado 2 são causadas por falhas, e as transições do estado 2 para o estado 1 são causadas por restaurações. Essas transições ocasionam os dois termos relacionados, confiabilidade e disponibilidade. Veremos agora em seguida. Confiabilidade é a medida de realização contínua de um serviço, ou de forma equivalente, do tempo para falha de um ponto de referência. Logo, o tempo médio para falha, MTTF, que é do inglês, Medium Time to Failure, meu inglês é péssimo, mas é mais ou menos isso, Medium Time to Failure, dos discos rígidos, é uma medida de confiabilidade. Já a interrupção do serviço é a medida com o tempo médio para o reparo. Já a interrupção do serviço é a medida com o tempo médio para o reparo. O tempo médio para o reparo é Medium Time to Repair, mais uma vez no inglês, MTTR. E o tempo médio entre as falhas é simplesmente a soma do MTTF mais o MTTR. Embora o MTBF, que é o tempo médio entre as falhas, Medium Time Before Failure, o inglês é péssimo, embora esse tempo seja muito utilizado, o MTTF, que é o tempo médio para a falha, é mais apropriado para analisar as falhas. Disponibilidade é a medida de realização do serviço, alternando entre dois estados de realização e interrupção. Pode ser calculada como MTTF sobre MTTF, mais uma vez, mais MTTR. Então, a disponibilidade é calculada por o tempo médio para a falha sobre o tempo médio para a falha mais o tempo médio para o reparo. Você soma o tempo médio para o reparo e mais o tempo médio para a falha e divide o tempo médio para a falha por eles. Então, uma coisa a se notar é que a confiabilidade e a disponibilidade são medidas quantificáveis e não são apenas sinônimos de confiança, ou seja, são medidas calculáveis. Dá para você saber em dados essas informações. Ok, seguindo, nós vamos falar agora para prevenindo falhas. Prevenindo falhas. Você pode melhorar o tempo médio para falha por melhorar a qualidade dos componentes ou por projetar sistemas que continuem a operação mesmo na presença de componentes que falharam. 3 maneiras de melhorar o tempo médio para falha são impedindo a falha, tolerando a falha ou prevendo essa falha. Impedir a falha, o nome já diz tudo, é evitar a ocorrência dessa falha. Tolerar é usar redundância para permitir que o serviço cumpra com as especificações apesar da ocorrência de falhas. O que se aplica principalmente a falhas de hardware. Ou seja, quando teu hardware falha, se tu tiver lá uma redundância de hardware que possa substituir ele, aquela falha vai ser tolerada até que um operador possa chegar lá e substituir a peça que tenha dado defeito. E a previsão é prever a presença e criação de falhas, o que se aplica a falhas de hardware e também de software.
Então agora vamos falar de RAID. Mas o que danado é RAID? RAID vem do inglês Redundant Arrays of Independent Disks, ou simplesmente RAID, que é um mecanismo criado com o objetivo de melhorar o desempenho e segurança dos discos rígidos existentes em um PC qualquer, ou em um servidor onde o RAID é mais usado. O RAID surgiu como alternativa para os discos enormes usados para armazenar informações na época que foi proposto, foi em 1988. Com o aparecimento da tecnologia RAID, surgiram algumas perguntas. Qual a redundância necessária? São necessárias informações extra para encontrar falhas? Importa como você organiza os dados e as informações de verificação extra nos discos? Os discos RAID usam a numeração, então vamos falar dos principais tipos de RAID. Uma coisa interessante ainda sobre a proposta RAID é que elas propunha a substituição de enormes discos por um conjunto, ou seja, um array mesmo, de pequenos discos. A tecnologia RAID faz com que os arrays de discos sejam compreendidos pelo sistema como sendo um único disco. Então, tendo muitos discos pequenos, o custo da redundância para melhorar a confiabilidade é pequeno em relação aos discos grandes. Mas você precisava ter aí maior redundância de discos, porque se você tinha mais discos pequenos, tinha lá era mais fácil que um disco desse falhasse do que um disco grande viesse a falhar. Então você precisava de mais redundância. Vamos agora analisar o primeiro RAID, ou seja, o RAID 0. Os dados eram simplesmente espalhados por vários discos usando stripping. Isso forçava o acesso a vários discos. Tecnicamente, o termo RAID 0 é meio que errado, pois não existe redundância nos discos. Entretanto, o RAID 0 se tornou muito popular, fazendo com que o termo fosse bastante utilizado. Stripping. Stripping foi aquela técnica que eu falei um pouco atrás, que alocava os dados em blocos sequenciais e fazia com que o sistema entendesse esses vários discos como sendo um único disco grande, simplificando assim o gerenciamento de armazenamento. Passando para o próximo RAID agora, vamos analisar antes uma figura que mostra um pouco sobre todos os RAIDs que nós vamos falar. Então nós vimos o RAID 0, que seria esse armazenamento em disco. Cada cilindro desse representa um disco. Então o RAID 0 usaria essa quantidade de disco para armazenar, se fossem 4. O RAID 1, que usa uma técnica chamada espelhamento, que a gente vai ver logo o que é. O RAID 2, que usa uma técnica chamada correção de erros. RAID 3, RAID 4 e RAID 5, vocês podem ver que usam bem menos discos que os outros. E o RAID 6, que é a redundância P mais Q, que vai ser o último que a gente vai analisar. Mas gravem essa informação, principalmente esse RAID 1, que é o que nós vamos falar agora. Tá vendo? Tem quantidade de discos aqui, e esse lado aqui é a redundância. O que eu falei do RAID 0, que ele não podia ser chamado assim de RAID, como o livro fala, é que não havia redundância. Você pode ver aqui que a redundância dele é vazia. Todos os outros têm redundância, menos o RAID 0. Mas, como eu falei, foi muito usado e por isso é citado até hoje. Então vamos lá falar agora do RAID 1. RAID 1. Esquema tradicional para tolerar falhas, eles usam uma técnica chamada espelhamento. Ou seja, eu utilizo o dobro dos discos no RAID 0, como vocês viram lá. Não tinham 4 discos de um lado e a redundância do outro. Cada disco tem uma cópia, ou seja, um espelho. De modo que se um disco falha, sua cópia é usada. Esta é a solução RAID mais dispendiosa. Então, como é que funcionava isso mesmo? Você tinha lá armazenamento. Vamos dizer que o seu sistema precisasse de 18 discos para ser armazenado. Então você tem os 18 discos de armazenamento e mais outros 18 que eram o espelho dos primeiros. Como é que funcionava? Se eu precisasse gravar a informação no disco 1, eu ia gravar lá no disco 1 e ia lá no espelho do disco 1 e gravava a mesma informação mais uma vez. Se o disco 1 falhasse, eu ia lá no espelho e buscaria. Mas essa é uma solução muito, muito dispendiosa, porque precisa do dobro de discos. Imagina um sistema que precisa de 60 discos, 80 discos, você precisa do dobro, 120, 160 discos. É muito.
Seguindo agora para o RAID 2. Então ele surgiu na época em que os discos não possuíam checagem de erro. É muito parecido com o RAID 0, mas com a capacidade de checar e corrigir erros. Mas ele ficou muito obsoleto. Como a gente sabe hoje em dia, os discos rígidos já vêm com a capacidade de checagem de erro. Então não é necessário ficar lá fazendo aplicações para que essa checagem ocorra. A vantagem principal mesmo do RAID 2 é que ele usava bits para a checagem de erro. Mas enfim, hoje ele é muito pouco, se não quase nunca utilizado. Vamos para o RAID 3. Vamos rodar lá para a imagem para vocês darem uma olhada aqui no RAID. Aqui a imagem. Vocês podem ver que o RAID 3 já começa a aparecer apenas só um disco na redundância. Por que isso aconteceu? Vamos lá ver. RAID 3 é uma versão simplificada do RAID 2 que usa discos para criar um grupo de proteção. E o que seria esse grupo de proteção? É um grupo de discos que compartilham um bloco de verificação em comum. Ele é muito popular em grandes aplicações que fazem acessos muito longos. Então aqui, em vez de ter uma cópia completa dos dados de cada disco, só precisamos acrescentar informações redundantes o suficientes para restaurar informações perdidas em caso de falhas. Então lá tem um espelhamento do RAID 1. Não precisava, usando o RAID 3, guardar todas as informações necessárias. Precisava-se apenas guardar as informações necessárias para recuperar o disco em caso de falha. O RAID 3 ele usa uma paridade. Paridade que não é a soma das informações de todos os discos, é uma paridade apenas. Para ter acesso às informações de correção do erro, é preciso subtrair as informações dos discos bons dos discos de paridade. O que resta é a informação que você procura. Mas aí você pode pensar, mas se eu tiver uma falha, eu vou precisar ler toda a paridade para encontrar a correção dessa falha? Vai. Infelizmente, essa é uma das desvantagens do RAID 3. No RAID 1 não, você já sabia onde ir buscar, ia lá e pegava, era rápido. Mas no RAID 3 você tem que ler todas as informações para finalmente, todas não, mas pelo menos boa parte, para encontrar a que você precisa. Porque o que é que justifica esse tipo de aplicação no RAID 3? Justifica, por exemplo, que no RAID 1, por exemplo, você tinha muitos discos. Então o RAID 3 considera que uma lentidão no sistema é melhor do que você usar muitos discos para armazenar. Não significa dizer que sistemas em RAID 3 sejam lentos. Significa apenas dizer que eles são um pouco mais lentos do que o sistema em RAID 1, mas que poupam muito mais espaço em disco. A economia entre você usar RAID 1 e RAID 3 chega a 75%. Então os que usam RAID 3 justificam com isso. E realmente é uma técnica mais eficiente. RAID 4. O RAID 4 é muito parecido com o RAID 3, pois também armazena uma paridade. Porém, o RAID 4, os acessos ocorrem de uma forma diferente. Então, algumas aplicações dão preferência por pequenos acessos em paralelo. No contexto RAID, um acesso pequeno vai para apenas um disco e um grupo de proteção, enquanto o acesso grande vai para todos os discos e um grupo de proteção. O problema mesmo são as escritas. A princípio, um pequeno script exigiria acesso a todos os outros discos para recalcular a paridade. Então, quando você atualiza os dados, você tem que recalcular a paridade. E isso seria um problema no RAID 3. Mas o RAID 4 propõe outra forma de fazer isso. Vamos ver aqui a figura, onde nós vamos poder analisar isso. Aqui. À esquerda, vocês têm o RAID 3 e à direita vocês têm o RAID 4. O RAID 3 pode parecer que faz menos operações, tem aqui um short, mas não. Como eu tenho a explicação aqui, vocês podem ver que seria mais, aqui nessa imagem, o RAID 4 ele faz muito menos operações do que o RAID 3 em si. Mas como? Então, os 4 blocos de dados e um bloco de paridade, como vocês veem aqui, os blocos de dados e aqui o bloco de paridade. O cálculo do RAID 3, que é na figura da esquerda, ele precisa ler os blocos D1, D2 e D3, como vocês estão vendo as setinhas saindo aqui, antes de acrescentar o bloco 0, que seria esse bloco aqui de escrita, para recalcular a nova paridade, P, que seria essa paridade aqui.
Então, o RAID 4 lê logo o valor de D0. Então, ele não analisa primeiro esses aqui para ler depois de 0. Ele lê logo o valor de D0, como vocês estão vendo aqui. Vai ler logo esse valor e compara com um novo valor de D0, que é esse aqui, para quais os bits mudarão. Depois, você lê a paridade P, que você vê a lida na paridade P, aqui, quer dizer, aliás, a lida na paridade P, e depois muda disse que corresponde à nova paridade, que será essa daqui. Ou seja, ele lê esse aqui, compara, e só em seguida ele vai ter o acesso a essa paridade aqui. Mas isso ainda assim é mais eficiente do que essa apresentação aqui à esquerda. Por quê? Vejamos. A operação lógica OR, OR exclusivo, que é o XOR, faz exatamente o que queremos nesse caso. Então, o RAID 4 ele substitui 3 leituras, de D1, D2 e D3. Você pode ver que essas leituras aqui são feitas em disco, então custa tempo. Então, o RAID 4 substitui essas leituras apenas por 2 escritas. Seria aqui em D0 e no novo P, envolvendo todos os discos para 2 leituras do disco D0 e P. E 2 escritas para o disco D0 e o novo D0 e a nova paridade, que envolve apenas esses 2 discos. Então, aumentar o tamanho do grupo de paridade aumenta economias de atalho. Vejamos, em síntese, explicando isso. O RAID 3 aqui precisava fazer 3 leituras e 2 escritas. Como vocês podem ver aqui, 3 leituras dos discos e 2 escritas do novo D0 e da nova paridade. O RAID 4 ele faz apenas 2 leituras do D0 e da paridade e 2 escritas. Ou seja, ele tem uma economia em acesso. Isso é bem mais eficiente para pequenos acessos. Quando são grandes acessos, o RAID 3 é mais eficiente, por isso ele é usado de sistema mais robusto. Mas para pequenos acessos e pequenas escritas, o RAID 4 é bem mais eficiente. O RAID 5, que é o que nós vamos analisar agora, usa essa mesma técnica. Então vamos lá. RAID 5. Como vimos, o RAID 4 é muito eficiente para leituras escritas, grandes e pequenas. Todavia, em qualquer operação de escrita, a paridade precisa ser atualizada, acabando por se tornar um gargalo para as escritas. Ou seja, toda vez que você faz a escrita no RAID 4, você precisa alterar a paridade. Para resolver esse problema de gargalo, o RAID 5 propôs espalhar a paridade entre os blocos de disco, de modo que não haja um único gargalo para escritas. Vejamos aqui. Essa figura nos apresenta direitinho. Aqui, RAID 4 e RAID 5. A paridade do RAID 4 está toda junta e a do RAID 5 está espalhada. Por exemplo, para fazer uma atualização no bloco 4, que está aqui, você iria ocupar a paridade e quaisquer atualização que fosse feita no bloco de 0 a 23 teriam que aguardar a atualização do bloco 4 terminar, porque ela está usando o bloco de paridade. Isso não acontece no RAID 5. Por exemplo, se eu quero atualizar o disco 1, eu uso a paridade dele, que é a 0, de modo que eu só ocupo os discos 3 ou 2, que é esse aqui, e o disco 5, deixando os outros discos livres. Sendo assim, eu poderia realizar uma operação, por exemplo, com 4, de modo que eu só utilizaria o disco 1 e o disco 4. Vocês estão vendo aqui? Eu estava utilizando 0, atualizando 0, aliás, atualizando 1, aqui atualizando 1, e atualizando a paridade dele P0. E no mesmo momento eu poderia estar atualizando 4 e atualizando a paridade dele P1. O que não é possível no RAID 4 é possível fazer no RAID 5. Então, distribuir a paridade entre os discos facilita mais para sistemas que têm pequenos acessos. Isso resolve lá aquele problema do gargalo. Em RAID 4 você só poderia fazer pequenos acessos, pequenas escritas, uma por vez. Em RAID 5, desde que elas não usem o mesmo disco, você pode fazê-las de forma simultânea. Isso otimiza bem mais o tempo. Por fim, vamos agora falar de RAID 6 ou RAID P mais Q. Então, ele é um padrão relativamente novo, suportado por apenas algumas aplicações controladoras. É semelhante ao RAID 5, porém usa o dobro de bits de paridade, garantida a integridade dos dados, caso até 2 HDs falhem ao mesmo tempo. O acesso ocorre da mesma forma que é feito no RAID 4,
com a paridade dividida usada no RAID 5. Então é um RAID muito eficiente e que, como nós vimos aqui na figura das paridades, quando nós estávamos analisando aqui dos RAIDs, ele usa um pouco mais de redundância que os RAIDs de 3 a 5, porque ele garante a falha até em 2 HDs. Então, talvez um projetista mais seguro optaria por uma solução em RAID 6 para garantir mais segurança para o seu sistema. Então, embora seja muito usado, é eficiente, o sistema RAID apresenta alguns problemas, como por exemplo o reparo, necessitando de um bom operador. Para se ter mais seguranças, alguns optam por usar junto ao RAID reservas em standby. Standby é uma palavra do inglês, que é aquela redundância de falha que a gente já tinha comentado atrás. Ou seja, se você prevê que podem acontecer falhas em hardware, você pode colocar ali componentes de hardware extra que possam substituir os que falharam. Outro problema é que os fabricantes medem o tempo médio para falha, o MTTF, para condições normais. Mas em condições adversas, como por exemplo, se o sistema de resfriamento do servidor quebra, o MTTF é bem menor. Para o RAID, as falhas de hardware não estão associadas. Mas nesse caso, em que um servidor quebrasse, por exemplo, o sistema de resfriamento, várias componentes do hardware poderiam falhar. E as falhas estariam associadas. Então, está aí alguns problemas do hardware, do RAID, mas que é uma técnica muito usada em várias aplicações hoje em dia. Só passando aqui para o nosso slide, para terminar. O slide vai seguir agora com a apresentação de Leandro, que vai começar apresentando a parte 8.4, que nós dividimos, que significa a parte de barramentos. Vai começar a falar de barramentos aí para vocês. Ok? Presta atenção. Valeu, galera.